e nós vamos permanecer até Jesus voltar. Deus continue vos ajudando. Agora nós vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura oficial da Santa Ceia, depois também do ato de lavar os pés. É 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Todos encontraram? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus. Amém, Senhor. São João, o Evangelho de São João, capítulo 13. É o verso 4, 5, depois o 12 em diante. Jesus lava os pés aos seus discípulos. Ouçam. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Verso 12. Depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendei-vos o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. E na verdade eu vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. E se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Oremos. Senhor nosso Deus, pela sua graça nós sabemos, e vamos fazer, e somos bem-aventurados. Pai, se olharmos para a nossa condição humana, não há um que é digno aqui nessa noite, mas olhando para Ti, aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, que abriu o nosso entendimento e houve um desespero em nós, para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, e aí nós encontramos com o poder desta palavra, que nos santifica. Pai, é só o Senhor para libertar, santificar, posicionar e encher do Espírito Santo. Nós estamos na Tua presença nesta noite, uns juntos pedindo perdão de nossos erros e nossas faltas, olhando para o Seu trono de graça nesta hora, para o Cordeiro de Deus que intercede por nós nesse instante. Pai, ajuda-nos a participar do pão, do vinho,
discernindo o seu corpo na terra, para edificação das nossas almas, ó Pai. Tome conta desta pequena igreja, são troféus do Senhor, que faz parte do corpo da noiva na face da terra. Nós estamos agradecidos, porque o colírio abriu nossos olhos, o Senhor nos tirou do dogma, do credo, do sistema do homem, estamos no poder da palavra viva nesta hora. Seja conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, eu quero ler uma oração do profeta, 216, ele dizendo assim, orando, né? Recebe-nos, Senhor, enquanto oferecemos estas bênçãos, fruto dos nossos lábios. Tu disseste, nós somos um povo adquirido, um sacerdócio real, oferecendo sacrifício espiritual, fruto de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Como o louvamos, como o adoramos para todo sempre. Ó, recebe as verdadeiras adorações do nosso coração, expressão de nossos lábios, Senhor, que do profundo do coração puro te louvamos. Sabemos que não é o que poderíamos fazer, não é a nossa vida, irmão, é a vida dele em nós. Não é a nossa vida, é a vida dele em nós. Não é a nossa salvação, é a salvação dele nas nossas almas. Não é o nosso céu, é o céu dele preparado para nós. Oh, não somos obra de nós mesmos. Você quer dar glória a Deus por isso? Não somos obra de nós mesmos. Não é eu tentando, não é você, não é nós manivelando. Eu vou tentar ser cristão, eu vou para a igreja para ver se eu consigo ser cristão. Não, eu e você está aqui porque nós somos cristãos. Eu não vim nem você vir aqui nessa noite para ser salvo. Nós estamos aqui porque somos salvos. Amém? Somos obra dele. Isso dá um descanso na gente, irmão. Às vezes vem as lutas, vem as tempestades, vem as contradições, mas lá dentro tem um lutador. Ele diz, espera aí, você é meu, você é minha. Eu cuido de você. Os ventos vêm, vento contrário, contradições, mas Jesus está ali. Essa obra é dele. Você quer agradecer a Deus por saber que essa obra é dele? Você põe a sua mão em você e diz, eu sou obra de Deus. Pensa o engano que está na terra hoje. Pensa as escrituras cumprindo na terra hoje. O sodomismo. Sodoma e Gomorra. Na nossa frente está explícito. A falsa doutrina tomando conta, marcando terreno na terra. Mas no meio de tudo isso tem eu, tem você, pessoas eleitas, predestinadas. Não é capacidade minha, não é capacidade sua, é que Deus nos fez assim. Você não tem culpa, eu não tenho culpa, mas nós não vamos errar o caminho, porque o nosso caminho é Jesus, e Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Podemos ter, às vezes, até falta de muitos privilégios, ser mal entendido, mal compreendido pelo mundo de agora, mas nós somos bem entendidos no céu, e um cristão compreende o outro. Por isso que o cristão sofre com o outro, choram pelo outro. Veja, não é a nossa graça,
Já pensou se dependesse da nossa graça para chegar lá? Já pensou se dependesse da nossa graça para chegar lá? Não, irmão, não é a nossa graça, é a graça dele. É a graça dele que está me levando, que está te levando. É a graça dele que está nos sustentando. Não é a nossa glória, mas é a glória dele. Não é o nosso poder, mas é o poder dele. Você pode dizer, como diz o irmão Branham aqui, como nós te amamos. Não é a nossa igreja, não é a minha igreja, é a igreja dele, a qual eu e você faz parte. A gente pensa assim, somos, e daqui para frente vai aumentar, às vezes até desvalorizado, esse povo que está sustentando essa bandeira da mensagem como ela é. Mas você já parou se agora, nesse momento, houvesse a ressurreição dos santos? Onde que o apóstolo Pedro ia entrar? Eu creio que ele entraria aqui. Onde entraria aquelas santas que deram as suas vidas nas arenas? A pessoa se levantasse agora, o apóstolo Paulo, já pensou se permitisse agora, Deus permitisse os santos levantar, e eles entrassem aqui, o irmão Branham levantasse e entrasse aqui, eu diria, isso aqui que eu preguei no tabernáculo Branham, essa mensagem do sétimo anjo é a voz de Deus. É o privilégio que nós temos. Não é a nossa igreja, irmão, mas é a igreja dele. Como te louvamos, pois esse é o nosso coração, Senhor. Esse é o nosso coração. Vamos falar junto? Esse é o nosso coração. Receba-nos no culto nesta noite. E o irmão Branham continua aqui. Almas que estão em prisão agora. Ele lembrou, irmão, de tantas lutas e dificuldades que Moisés enfrentou no deserto. O irmão Branham fazendo menção, lembrando. E Deus disse assim, no meio de tantos problemas, Deus disse assim, Moisés, separa-te deles, e eu destruirei a coisa toda e começarei contigo. E ele disse, Senhor, ele se lançou na brecha e disse, toma-me, risca o meu nome. Dessas mesmas pessoas que havia se rebelado, mas o coração de Moisés sentiu piedade delas. Aí você olha para Jesus no Calvário, todo dilacerado, seus ossos expostos, sua nudez exposta, sua boca sangrando, guspe escorrendo nele, e aquela nação ali, todo aquele povo em volta, aquele movimento, gritando, crucificam, crucificam, e ele ali com seus braços estendidos, pregado na cruz. Ainda sai um trovão em favor da humanidade. Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Aí o irmão Branham diz, e quando um ministro que tem as pessoas no seu coração, como poderia eu alguma vez me sentir justificado para o meu, diante de Deus, para comigo mesmo, e alguma vez esconder algo de um povo que você ama mais do que a si mesmo? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja por meio de aperto de mão? Através de um cargo? Através de um programa social? Como poderia um homem levar uma pessoa para a igreja através de um aperto de mão, ou de uma aspersão,
ou algum falso batismo ou algo, e deixar que elas ponham sob a influência de uma mentira e saber que a Bíblia jaz ali, e depois dizer que ama aquela pessoa? Se ama aquela pessoa, entrega a palavra como ela é, porque o eleito ama congregar na palavra. O homem fica só um instrumento, mas o que o eleito ama é a palavra revelada. Não é um serviço social que a igreja tem que ter, mas não é isso que segura. Não é um companheirismo aí à parte que vai segurar os eleitos. O que segura os eleitos é o Espírito Santo através da palavra. Ainda que eu tenha que pedir esmola para o meu sustento. Ah, glória a Deus. Você quer dar glória a Deus por isso? Essa era teve que engolir esse homem. Essa era teve que engasgar esse homem. Homens da grande sociedade, preocupado com Mombrana, foram no tabernáculo assistir um culto. Ah, irmão, eu penso agora nesses homens aqui, olhando para vocês. Aí vê cada um de nós simples, cada um da forma que nós somos. Quando terminou o culto, chamaram o Mombrana à parte e diziam: Mombrana, o ministério que o senhor tem não é para isso aí não. O que o senhor tem é muito grande. Nós temos uma cidade grande, a melhor que existe, com a multidão das melhores classes que tem. E nós vamos fazer um monumento para o senhor, e o senhor vai sair dessa classe. O senhor precisa de uma classe melhor. Mas tiveram que engasgar esse homem, porque ali atrás estava Cristo nele. E Cristo ama é você, que é eleito, predestinado. Nós não temos florzinha na testa, não. Nós não temos muita qualidade, não. Mas nós temos uma alma eleita. E essa alma eleita ama essa simplicidade. Mombrana disse: não tem classe melhor de gente do que esta. Não estou atrás de monumento, não. Eu e esta igreja queremos é olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Irmão, você está olhando para Jesus? Deixa os ventos vir, a tempestade vir, você anda por cima dela. Mas se o seu olhar do lado, se você olhar para você, olhar para as ondas, você vai lembrar que Pedro afundou. Não olha não. Mas se caso olhar e assustar, e ver que está afundando, Jesus vai estender a mão, você segura, e Ele vai te levantar de novo. Aí o Mombrana diz: ainda que eu tenha que pedir esmola para o meu sustento, o que quer que seja, Senhor, que eu seja honesto com Deus e com as pessoas, para dizer a verdade a elas, que eu jamais seja um enganador. Como posso enganar a quem eu amo? Ainda que eu tenha que lhe ferir, contudo eu vos amo. Esta é a razão por que você bate no seu filho. Isso aqui é língua estranha hoje. Quem que está batendo em filho, irmão? Estão apanhando de filho. Hoje está cumprindo a profecia de Isaías, que quem manda na casa é as crianças e as mulheres. Mas você dá glória a Deus que não é assim. Quem manda na sua casa é assim, diz o Senhor. Nós não cremos em espancamento, né? Nós estávamos numa pequena reunião de família sábado agora. Eu estou olhando para o irmão ali, ele contando, né, como ele foi criado, naquelas regiões do Nordeste, na Bahia. E pai não batia, né? Pai não educava, pai espancava. Queria nem saber onde pegava o porrete, se ia ficar aleijado, machucado. Queria nem saber onde batia o facão. Ele contando, viu a avó dele cair por causa do facão do avô, porque ela alimentou um filho sem a ordem dele. Então houve muito dessas ignorâncias, houve muito espancamento. Era triste, mas agora o quadro mudou. Está faltando é de ordem, posicionamento. A Bíblia nos ampara a posicionar, a Bíblia nos ampara a corrigir, e nós damos graças a Deus porque o Espírito Santo corrige. Como posso enganar quem eu amo, ainda que eu tenha que lhe ferir? Contudo eu vos amo. Esta é a razão porque você bate num filho, é porque você o ama. Corrigi-lo,
saber corrigir com amor, saber até dar uma cintada, saber dar uma chinelada, não prejudica ninguém. Isso é comunhão, isso é culto dentro de casa, isso é aquilo que vem do berço, isso é aquilo que você aprendeu na mensagem, isso é aquilo que você aprendeu da Bíblia. Filho, nós somos ensinados diferente. Filho, nós não vivemos essa condição que o mundo vive. Nós temos a mensagem, nós temos a luz do dia. Alguém foi reclamar para o Mombrana na época dele, né, dizendo da delinquência juvenil na face da terra, principalmente nos Estados Unidos. E o Mombrana diz: eu não culpo eles, eu culpo é os pais. Porque os pais não querem encarar a realidade de que é ter filhos. Então deixa a Deus dará. Ele diz: muitas mães hoje, a mãe da criança é o aplicativo. A mãe da criança é a tela. Porque ela não quer perder tempo com ele. Então ele vai se enchendo daquilo, da tela. E a era é rápida. As coisas estão acontecendo muito rápido. Mas enquanto nós estivermos aqui, há uma voz nos ajudando, nos sustentando, para nos despertar para o mal que está invadindo nossos lares, invadindo nossas crianças. E poder gritar ainda com um brado de alegria: eu tenho, assim diz o Senhor. Eu sei que não é fácil nessa hora. Essas mães sofrem, esses pais sofrem, mas Jesus também está sofrendo junto com você. E você, quando corrige, não é porque você não gosta dele, é porque você o ama. Ensinar a amar, respeitar, esperar, isso não é errado. Saber ter ordem não é errado, porque as coisas de Deus têm ordem. E se ele estiver errado, ele causará a sua própria morte, se você não corrigir, e depois você vai responder por isso. E assim tem sido o ministério, assim como foi e assim é hoje. Tem sido pregado, tem sido completamente vindicado pela palavra de Deus, que não poderia ser o homem, tem que ser Deus. Você quer agradecer por isso? Tem que ser Deus, tem que ser. Irmãos, note os mesmos sinais espirituais que Jesus fez, se tem achado novamente na terra nos últimos dias. Tem ou não tem? O mesmíssimo sinal espiritual que ele se identificou como Messias, tem se identificado hoje. Eu dou glória a Deus por isso. Ele é o Messias. Os mesmos sinais materiais têm aparecido sobre a terra, que apareceu por meio dele, o que ele era. A mesma coluna de fogo que São Paulo viu, a mesma, está ali, ó. A mesma coluna de fogo. Sabe onde está a coluna de fogo hoje? Está dentro do coração, da alma do cristão. A mesma coluna de fogo. Isso tem sido, tudo isso se tem achado novamente com a mesma natureza disto, fazendo a mesma coisa. Jesus afirmava que ele não fazia nada, até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo. Nós compreendemos isto. Você pode dizer amém para isso? É somente um ofício de Deus. Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Jesus disse que Deus era o seu Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo era o seu Pai. Agora você não pode fazê-lo ser o filho ilegítimo. Então o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo está te guiando nessa noite? Então era Jesus Deus. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses três ofícios de um único Deus são três atributos e o mesmo Deus. Agora vem a parte boa, onde nós vamos concluir aqui, onde você veja a hora que nós estamos vivendo. E você é uma parte de Deus.
Você crê nisso? Você crê que você é parte de Deus? Irmão, aí é que entra o respeito, o amor, temor, porque eu creio que sou parte de Deus, você crê, e eu creio que você é parte de Deus. Então aí nós temos que discernir o corpo de Cristo na terra. Eu sou parte de Deus. Veja, porém, irmãos, eu não sou Deus em totalidade. E nem você é Deus na totalidade. Vocês estão vendo? Estão vendo? Mas são atributos de Deus sobre nós. Como filhos adotados por Jesus Cristo. Você quer dar glória a Deus por isso? Adotados por Jesus Cristo. E quem é Jesus? O qual é o próprio Deus que se tornou carne para morrer por nós. E por ter morrido por nós, nós vivemos hoje. Aí você vai compreender por que você tem eternidade. Porque o Deus que é eterno está dentro de você. Valorize a sua eleição. Valorize a separação que o Espírito Santo fez por você. Você está separado de doutrina errada. Você está separado de confusão. Você está separado de baixarias. Você está em alturas celestiais em Cristo Jesus. Irmão, a caravana de Jesus está passando. Você quer dar glória a Deus por isso? Só que quando a caravana passa, os cachorros latem. Enquanto os cachorros latem, a caravana passa. Ela tem uma viagem, ela tem um cocheiro, ela tem um destino. O nosso destino é novos céus e nova terra. O diabo está muito nervoso com a pequena noiva na face da terra. Porque ele está sabendo que eu e você vai voltar para um lugar que ele já esteve lá. Só que ele nunca mais vai entrar lá. Mas nós que somos eleitos vamos desfrutar eternamente daquilo que está preparado para nós. Isso é algo que se nós tiver que sofrer, sofra por isso. Ah, mas falaram de mim, olharam feio para mim. E não, irmão, não perde tempo com isso não. Se tiver que sofrer, sofra por essa alegria, por esse gozo. E o resto, é resto, que não vai ficar aqui mesmo. E alguém pode olhar para você hoje e dizer, do jeito que você está, você não vai. E diz, é verdade, mas estou num processo. E na hora certa, sobre o poder de Deus, nós seremos transformados e teremos uma libertação total. Mas enquanto ela não chegar, nós temos que saber que cada um tem uma dor, tem uma dificuldade, mas está lutando. E nós temos que olhar um para o outro com o olhar de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Nós vamos agora preparar para ministrar do pão e do vinho.